dias são tão curtos, pequenos demais. As horas passam tão rápido, o tempo escorre pelas mãos. Agendas tão cheias, corações tão vazios. A alma é pequena e o olhar é tão frio. Te convido agora a experimentar uma outra abordagem, algo mais radical. Joga fora os teus medos e conversa com Deus. Revela a Ele os teus segredos que o pecado escondeu. Põe primeiro Deus no começo do dia. Põe primeiro Deus, o futuro é incerto. Põe primeiro Deus por um ato de fé. Tua vida vai começar a florescer. Quando entrego minha vida nas mãos do Senhor, aquele que me conhece e sabe bem quem eu sou, eu saio confiante, pois eu sei com quem vou. Eu tenho coragem, meu escudo é o amor. Não importam as lutas, a cruel tentação. Eu caminho seguro, amparado em suas mãos. Não importam as provas, vou sorrir e cantar, porque nas mais escuras trevas é possível brilhar. Primeiro Deus no começo do dia. Põe primeiro Deus, o futuro é incerto. Põe primeiro Deus por um ato de fé. Tua vida vai começar a florescer. Põe primeiro Deus, põe primeiro Deus, põe primeiro Deus, pra tua vida florescer. Bom dia! Bem-vindos ao segundo dia dos 10 dias de oração. Ontem começamos a nossa jornada buscando a presença de Deus e pedindo sua orientação e bênção em nossas vidas. E hoje daremos continuidade nessa jornada. Vamos começar hoje intercedendo pelos pedidos de oração deixados aqui no chat e também nos comentários, e pedindo a Deus para que dirija as nossas vidas. Vamos orar? Assim como você está, curva sua fronte. Oremos. Querido e amado Deus, nós queremos te agradecer nessa manhã por mais esse dia de vida que nos concedeste, por seu amor e por todo o cuidado e bênção que tem nos derramado sobre nós. Queremos interceder por seu povo e também por sua Santa Igreja. Pedimos uma bênção especial pela vida dos irmãos José Miguel, da Igreja de Manilha, o irmão Enoque, da Igreja de Esperança, a irmã Rosemary, da Igreja de Itambi, e também pela irmã Odete, da Igreja de Esperança. Que o poder do Santo Espírito de Deus seja derramado em abundância sobre suas vidas e a de suas famílias, e que sua fé possa se fortalecer cada dia mais e mais. Dirija, por favor, a sua igreja, nos mostrando a direção a seguir, fortalecendo e capacitando-nos para a sua obra. Aceite nossa adoração e louvor nessa manhã. Fale a nós através do seu servo, pastor Guilherme. Te pedimos e agradecemos essas bênçãos com perdão de nossos pecados,
Em nome e por amor de Jesus Cristo. Amém. Hoje, seguimos com o tema 2, Saúde e Princípios. E teremos o pastor Guilherme, do Distrito de Esperança, trazendo a mensagem. Vamos juntos! Muito bem, bom dia a você, querido irmão do Distrito de Manilha. Bom dia para você, querido irmão, querida irmã do Distrito de Esperança. Chegamos ao nosso segundo dia dos 10 dias de oração, hoje com um tema muito importante. Hoje o tema é saúde e princípios. Ontem o pastor Micael esteve abordando para a gente saúde integral e tivemos aqui várias dicas preciosas da palavra de Deus, dos escritos da irmã White também, muitos comentários pertinentes. Tivemos ali nossos motivos de oração, nossa ação missionária. E hoje eu gostaria de estar fazendo menção aqui a alguns irmãos que deixaram os seus pedidos de oração. O José Miguel, o irmão Enoque, a Rosemary, a Odete. Eles estiveram pedindo oração por suas famílias e também pela vida espiritual. Então, gostaria de pedir até que você que está assistindo a gente nesse momento aí, você deixe seu pedido de oração, tá bom? Eu imagino que você esteja com um pouquinho de sono. Afinal de contas, é uma jornada diferenciada, 5 da manhã, tá bom? Mas digita aí o seu pedido de oração. Se você tem algo especial que você gostaria de estar orando durante esses 10 dias, coloque pra gente, vai ser especial, vai ser um prazer pra gente estar orando junto contigo, tá bom? Como eu disse a vocês, nós já estamos aqui no nosso segundo dia, hoje para falar sobre saúde e princípios, e o verso que traz aqui, muito especial, um verso aqui de Provérbios, vai dizer assim pra gente: meu filho, escute as minhas palavras, preste atenção nos meus ensinamentos, não deixe que eles se afastem dos seus olhos, guarde-os no mais íntimo do coração, porque são para a vida, para quem encontra, e saúde para todo o corpo. São vida para quem encontra e saúde para todo o corpo. Ou seja, as orientações da palavra de Deus, elas são vida, elas são saúde para todos nós. E o nosso tema de hoje, o dia 2 dos nossos 10 dias de oração, saúde e princípios, vai começar trazendo algo que nos deixou muito felizes em ouvir isso como adventistas, né? É falar a respeito que desde 1950 os adventistas já vêm sendo estudados por causa dos seus princípios de saúde. E até mesmo um jornalista canadense, lá na década de 80, ele chegou a exclamar que ele tinha um pensamento que se fossem estudados os adventistas do sétimo dia, e então extraídos seus princípios de saúde e aplicados sobre o povo canadense, eles teriam a melhor qualidade de vida e até mesmo fariam com que os gastos de saúde fossem reduzidos. E ele até chegou a dizer que o povo deveria imitá-los em alguns aspectos. Que responsabilidade, né? Sempre que a gente pensa a respeito também das Blue Zones, né? O que são essas Blue Zones? Zonas azuis. São lugares do planeta onde a população vive, às vezes, mais de 80 anos, né? Com saúde, com vigor, bem. E sempre que estudados, tem alguns princípios ali interessantes. Uma dessas Blue Zones é lá em Loma Linda, na Califórnia, onde tem uma comunidade adventista bem forte que pratica justamente os hábitos saudáveis que nós defendemos, né? E ali tem vários estudos. Eu até convido você a, quando puder, dar uma olhadinha. Quem sabe depois que terminar aqui a nossa live, você pode dar uma olhadinha no YouTube mesmo sobre os princípios de Loma Linda, mas eu lembro que quando eu assisti até me espantei com um médico de mais de 90 anos fazendo cirurgia. Isso para você ter uma ideia do que é, né, realmente a longevidade, do que é você poder viver bem com os princípios. E o segundo ponto aqui do nosso segundo dia fala justamente sobre os princípios de saúde. Eu vou ler aqui para você e vamos ver se você já ouviu isso em algum momento, pode ser? Diz assim, ó, ar puro, luz solar, abstinência, repouso, exercício, regime conveniente, uso de água e confiança no poder divino. Eis os verdadeiros remédios. Você já ouviu isso em algum lugar? São os 8 remédios naturais, né? Nós falamos muito a respeito disso, mas será que nós praticamos? Eis aqui uma grande responsabilidade para nós, né? Ainda diz assim, ó, toda pessoa deve possuir conhecimentos dos meios terapêuticos naturais e da maneira de aplicá-los. Veja, a ideia aqui do escrito da irmã White é que Deus ele deixou para nós a natureza tudo aquilo que nós precisamos. E mesmo após a entrada do pecado no mundo, ainda há na natureza meios pelos quais nós podemos reduzir os problemas que o pecado traz ao nosso corpo e também à nossa mente.
Então, por isso que nós devemos conhecer esses meios terapêuticos naturais. Ela ainda vai dizer assim um pouco mais à frente, o processo da natureza para curar e construir é gradual, e isso parece vagaroso ao impaciente. Demanda sacrifício e abandono das nocivas condescendências. Ela vai dizer exatamente isso, porque muitas vezes nós achamos que é assim, né? Eu vou entrar na academia, vou fazer lá o exercício, e na segunda semana eu já vou ter 50% de melhora na minha vida. Já não é assim que funciona. É um processo gradual. Às vezes as pessoas, por exemplo, assim, elas demoram anos para adquirir 10, 15 quilos acima do peso e querem num mês perder esse peso. Não é assim que funciona. E a mesma coisa com a saúde. É gradual. O bom disso é que é um processo acumulativo. Conforme você vai aplicando esses princípios de saúde, especialmente dos 8 remédios naturais, você vai sentindo pouco a pouco o efeito e a gente começa a ver também esse efeito lá na frente, na longevidade. Então, são muitas vezes efeitos que você não vai ver de imediato aqui, agora, mas que você vai experimentando ao longo do tempo e ele vai dar o maior resultado lá na frente. Porque não basta chegar nos 70, nos 80. Tem que chegar nos 70, nos 80, mas com qualidade de vida. Com o mínimo possível de remédios, com o mínimo possível de cuidar de outras pessoas. E tudo isso começa hoje. Especialmente para você que é jovem, me acompanha, eu também sou um pastor jovem, tenho 27 anos. Se a gente não começar a cuidar isso agora, quando a gente chegar lá na frente, vai ser um pouco tarde. Entende? Então é necessário a gente começar hoje. E por vezes pode parecer vagaroso, mas a gente tem que perseverar. Ela continua dizendo assim, ó, aqueles que perseveram na obediência das leis ganharão em saúde de corpo e de alma. Isso está na ciência do bom viver. Então todas as vezes que nós perseveramos, nós ganhamos na saúde do nosso corpo, da nossa mente. O nosso espiritual é diferente. Até mesmo as nossas emoções, elas são diferentes conforme nós cuidamos da nossa saúde, do nosso corpo. Por isso que a vida plena, os 10 dias de oração desse ano, falando a respeito de saúde. Jesus disse que ele veio para que a gente tenha vida e tenha ela em abundância. Deus espera que você apenas sobreviva. Ele quer que você viva e viva de maneira plena. Cuide da sua saúde, tá bom? Aqui nós já temos também os nossos motivos de oração, que eu vou dizer aqui para vocês, mas mais à frente eu vou voltar a tocar nesse ponto aqui quando estivermos no finalzinho do nosso tema de hoje, tá bom? Mas já para você saber, são as mudanças e adaptações dos 8 remédios da natureza em nossa vida para que se torne um hábito e produza saúde para o corpo, mente e espiritualidade. E também para nós orarmos pelos nossos 5 amigos. Nós vamos passar ao terceiro ponto, são 6 pontos na mensagem de hoje, já estamos na metade, tá bom? Mas antes, deixa eu falar para você que chegou agora, você que acordou um pouquinho atrasado, que entrou aí depois que a gente compartilhou o link nos grupos das igrejas, comenta aí de qual igreja você é. Eu sei que são 7 igrejas no distrito de Manilha, né? Qualquer coisa me corrijam aí no comentário, pastor Micael também. E são 5 igrejas aqui, grupos de igrejas, né? No distrito de Esperança. Coloca aí de qual igreja você é. Você está acompanhando com a família, está acompanhando com quem? Qual é o seu pedido de oração? Tá bom? Coloca aí porque é importante pra gente. Deixa eu aproveitar e fazer mais um pedido. Se inscreva no canal aqui, o canal dos Adventistas aqui de Manilha. Nós também enviaremos o link do canal dos Adventistas de Esperança para você também curtir, para você também seguir, tá bom? Se inscrever aí. E a gente vai avançando junto, vai ter muito mais conteúdo que nós vamos trabalhar junto, pastor Micael e eu. É só o começo dessa parceria aqui, em nome de Jesus. Vamos avançar? Terceiro ponto, então, fala a respeito da rejeição aos princípios de saúde e a implicação disso em nossa vida. Então veja, Deus ele sempre trabalha assim, ele coloca bênçãos em nossa vida. Só que se nós não atendemos, não aceitamos essas bênçãos, na maioria das vezes nós somos acompanhados de algumas consequências. E nós vamos começar a vê-las agora. Primeira delas, grava essa frase aqui, por favor. Essa frase, ela está na Ciência do Mover, página 141. Diz assim, ó, preste atenção. A doença nunca vem sem causa. Forte. Eu vou repetir para vocês. A doença nunca vem sem causa. Poxa, mas eu não sei como eu peguei esse resfriado. Eu não sei como. Sabe como? Foi dormindo tarde. Foi se alimentando errado. Tomando bastante refrigerante. Sabe? Com muitas coisas assim, enchendo o seu organismo de açúcar que inflama tudo.
não tendo exercício, não tomando a quantidade certa de água, não tendo o mínimo de horas de repouso e na hora certa também, que tem o horário certo para deitar, a sua imunidade foi abaixando, a primeira oportunidade com um organismo externo, você está doente. Entende? É assim que acontece, meus queridos. Nunca vem sem causa. O caminho é preparado e a doença convidada. Olha que forte. Pela desconsideração para com as leis de Deus. Ela vai continuar falando dos cuidados que deveriam ser, nativos nossos, cultivados em nosso coração e nossa mente, por termos essa mensagem que impediria que essas coisas acontecessem. E ela continua dizendo assim, devem evitar os hábitos errôneos de seus pais e, mediante uma vida correta, colocar-se em melhores condições. Muitas vezes nós nos deparamos com pessoas que falam assim, mas pastor, no tempo do meu avô, da minha avó, o pessoal não tinha nada disso de viver saudável, eles faziam isso, aquilo, comiam isso, bebiam isso, fumavam e viviam muitos anos. Pois é, aqui o Espírito de Profecia diz para a gente não copiar esses erros, mas para nós olharmos o que tinham de bom. Então, se você comparar até mesmo as gerações passadas, era uma geração que sim, às vezes tinha alguns hábitos errados, mas também tinham outras coisas que acabavam compensando. Dormiam cedo, tinham bastante atividade física, por mais que, por exemplo, eu penso assim na minha família, família agrária, sempre estava relacionado com a roça, então sempre teve aquela quantidade de atividade física, embora não fosse o exercício físico, era atividade física, o trabalho braçal, mas tinha o horário certo de dormir. Então, uma coisa acabava compensando a outra. Agora, o que a gente pode fazer? Copiar o que tinha de bom da geração passada e aplicar os princípios de saúde que nós conhecemos. Porque se nossos pais erraram no passado, por que nós vamos repetir esses erros? Não é? Então, fica aqui um alerta, Ela continua dizendo assim a respeito da transgressão das leis de saúde, das leis de natureza. E fala assim, e ao lhe sobrevir a doença, muitos não atribuem o seu sofrimento à verdadeira origem, que seria os maus hábitos alimentares, a falta do exercício, a falta do descanso adequado, a confiança em Deus. Mas murmuram contra Deus por causa de suas aflições. Também em Ciência do Bom Viver, página 141. Ou seja, eu não cuido da minha saúde, não pratico os 8 remédios naturais. Pelo contrário, eu pratico tudo o contrário dos 8 remédios naturais. Quando a doença bate a minha porta, a culpa é de Deus que não cuidou de mim. Interessante, Não é assim que funciona, tá bom? E muitas vezes nós estamos ali pedindo a Deus a cura de alguma enfermidade, alguma questão, e mal sabemos que Deus já mandou a cura antes mesmo da enfermidade. Então, pense nisso, meu querido irmão, pense nisso, minha querida irmã. Ela falando a respeito também aqui no Medicina e Salvação, a respeito desses remédios naturais, desses princípios de saúde, ela chega a comentar de levantar cedo, comer pouco, exercício apropriado ao ar livre, banho frequente, beber bastante água pura e refrescante. Interessante, Se você vai aos hábitos dos japoneses, tem muito isso a respeito de comer pouco, Não comer até um ponto que você não aguenta mais. Eu lembro que em casa meu pai ele falava assim pra gente, que a gente deveria parar de comer sempre faltando um pouquinho para preencher o estômago, sabe? Falta mais um pouquinho para eu ficar satisfeito, saciado, sabe? Então para ali. Você não precisa comer, igual o pessoal fala, até encher a tampa, Coma o suficiente, a quantidade indicada, ok? Eu sei que muitas vezes, quando estamos em alguma dieta, alguma coisa, os nutricionistas passam pra gente ali uma quantidade de refeições, 5, 6, 7 refeições. Só que no Espírito de Profecia a gente vai encontrar essa orientação. Comer o mínimo possível, e a quantidade mínima de refeições, se for possível, Nós vamos encontrar até um determinado momento da vida da irmã White, onde ela fazia 2 refeições ao dia, uma pelo meio da manhã e uma pelo meio da tarde. Mas você não precisa viver com 2, mas, sabe, fazer aquela frase que já ficou bem conhecida, O café da manhã de rei, o almoço de príncipe e o jantar de um pobre. Por que isso? Para você não colocar o seu corpo, primeiro, o dia todo fazendo digestão. Então você toma o café da manhã, aí lanchinho no meio da manhã, almoço, lanche da tarde, janta. O seu estômago passou a noite toda e o dia todo trabalhando. Entende? Você coloca as refeições com esses intervalos, sabe? O café da manhã,
o almoço e o jantar. E no jantar você já reduz, vai mais para as frutas, as verduras, uma refeição mais leve, você até mesmo ajuda na hora do repouso. Porque aí o seu corpo não vai estar com tanta sobrecarga para trabalhar na digestão e na hora de dormir vai ser mais tranquilo para você. E você evita um grande problema que é o refluxo também. Né? Muitos de nós, eu mesmo confesso, já tive muito esse costume de chegar, comer bastante e dormir. E isso começou a proporcionar uma queimação em mim. Eu tive que corrigir esse hábito para que isso parasse. Então, atenção a essa questão, tá, meus queridos? O nosso quarto ponto aqui vai falar a respeito do terrível plano do inimigo. E ela vai comentar, eu sei que muitos aqui gostam, né, de quando fala assim dos planos do inimigo, gostam, o que o diabo está pensando, tá? Eu não sou muito dessa linha, não. Eu gosto mais de pensar nos planos de Deus e o que ele tem. E eu já sei que tudo que é o contrário disso vem da concorrência. Mas ela traz aqui um pouquinho para a gente ter uma ideia, tá bom? A respeito da concorrência aqui. E ela fala que, ela vai dizer assim, ó, o objetivo era inventar um meio de fazer o máximo de mal possível à família humana. E ela vai falar que foi por meio das coisas naturais, por exemplo, pegar o trigo, alimentos que Deus fez, né? E transformar em substâncias nocivas para arruinar a capacidade física, mental e moral do ser humano. E aí, por meio disso, seria possível ele domar-nos. E ele vai até dizer aqui a respeito do inimigo ainda, no livro Temperança, né? Página 11 e página 12. Que foi dessa forma que ele venceu Adão e Eva, por meio do apetite, da cobiça, da paixão. E ela vai falar que é da mesma forma que ele venceu os habitantes do mundo antigo, né? Os antediluvianos e tudo mais, e continua nos vencendo até hoje. É muito frequente você ver Ellen White utilizando essa palavra nos seus escritos, apetite. E ela não está falando apenas no sentido do gosto da comida, tá bom? Ela está falando a respeito das nossas paixões, tudo aquilo que nós gostamos. Ah, mas eu gosto tanto de ver essa série, eu gosto tanto de chegar em casa e assistir isso daqui, eu gosto tanto de tentar acordar o mais tarde possível, eu não gosto de fazer esse gosto, não gosto. Isso daí ela vai colocar dentro de uma sacola que ela vai chamar de apetite, ela vai chamar isso de paixão. E ela vai dizer assim, quando nós vencemos isso, quando nós conseguimos vencer isso, o apetite, as demais coisas ficam mais fáceis para nós trabalharmos. Então, nós precisamos aprender a dizer não para nós mesmos. Interessante, né? Muito interessante isso. Aprender a dizer não para nós mesmos. O quinto ponto da nossa lição de hoje fala sobre adotar um estilo de vida saudável, que pode parecer num primeiro momento difícil, mas a cada pequeno passo vai ficando mais fácil, vai melhorando. E aqui tem algumas dicas da nossa revista, que traz assim, ó, primeiro ponto, comece devagar. Inicie fazendo pequenas mudanças em sua dieta, como adicionar mais frutas, vegetais e aumentar gradualmente a quantidade de exercício físico que você faz. Veja, nós sabemos que não é plano de Deus que o ser humano ele esteja no alimento carne. Todo adventista deveria fazer esse plano para, no longo prazo ali, estar deixando os alimentos carnes e tudo mais. Poxa, pastor, falando um ponto que o pessoal não gosta de ouvir, mas é o que está lá para a gente. A gente precisa compartilhar o que foi escrito para nós. Então veja, muitas pessoas às vezes acabam focando tanto nesse ponto, deixar carne, ou deixar isso e aquilo, e esquecem que talvez a maior ação na reforma de saúde, a reforma no sentido assim da alimentação, não é tanto o deixar, mas é o incluir. Nós precisamos muito mais incluir em nossa refeição, trazer as frutas, as verduras, as nozes, sabe, as sementes, e muito mais coisas que no dia a dia, na correria, a gente não tem tempo de fazer e deixa de lado e vai viver na vida com a falta desses nutrientes. Então foque muito mais em incluir. E à medida que você for incluindo, você vai retirando as coisas que não são tão proveitosas na sua dieta, na sua refeição. Pode ser? Foque em incluir, tá bom? Segunda dica pra gente aqui é seja constante. A constância é a chave para manter o estilo de vida saudável. Mesmo que você não veja resultados imediatos, continue com seus novos hábitos saudáveis. Isso diz muito a respeito daquilo que nós falamos, né? Que é um processo gradual, vagaroso e que, ao impaciente, né, parece muito vagaroso. Então veja, é gradual.
Talvez num primeiro momento você não perceba, mas num espaço médio de tempo você já começa a ver algumas mudanças e especialmente nos últimos anos, lá na frente da sua vida, a qualidade de vida que você vai ter vai ser outra. Então, nós precisamos aprender a pensar em hábitos de saúde não no agora. Sim, o agora vai melhorar, você vai ter mais disposição, mais facilidade de falar com Deus, a sua mente vai estar mais limpa, tudo mais. Mas no médio prazo a sua saúde vai estar legal e no longo prazo a sua velhice vai ser muito melhor do que se você não tiver adotado os hábitos de saúde. Temos que pensar dessa forma, tá bom? Vamos avançar no terceiro ponto. Peça apoio. Não hesite em pedir ajuda, principalmente a Deus, mas também a amigos, familiares ou profissionais de saúde. Ter alguém para apoiá-lo pode fazer a grande diferença. É sempre bom, né? Se a gente vai para a academia, fazer uma caminhada ou fazer uma dieta, alguma coisa, a gente ir sozinho com alguém, não é? Que vai nos ajudar, vai nos apoiar, vamos fazer junto. Então pense nisso, tá bom? Peça apoio profissional se necessário, né? Conte com amigos, isso vai lhe ajudar. E lembre-se que a jornada para obter a saúde é uma maratona e não uma corrida de 100 metros, tá bom? Cada escolha saudável que você faz contribui para o seu bem-estar em geral. E lembre-se, alguns resultados demoram um pouquinho mesmo. É uma maratona. Você sabe que a maratona são 42 quilômetros e, se eu não me engano, 200 metros, né? Então, demora. Mas se você não tiver ali o passo a passo, cada passo, sabe? Ainda que devagarinho você não chega no final. É diferente. Às vezes as pessoas olham para os princípios de saúde e acham que é a corrida dos 100 metros. Não é essa a ideia. A ideia é que seja uma maratona. Muito bem. Nós concluímos o nosso tema de hoje aqui, falando então sobre os princípios de saúde. Você viu então que os adventistas são estudados há um bom tempo, justamente por causa dos princípios de saúde. Você viu quais são? São os 8 remédios naturais, tá bom? Não tem para onde fugir. Você viu que a rejeição a estes princípios é fazer com que a doença venha e não sem causa, é abrir a porta para a doença. Você viu também que o plano do inimigo é pegar as coisas naturais de Deus e torcê-las de uma maneira que venha a dificultar a nossa vida. E você viu comigo aqui também que a aplicação do estilo de vida, ele é gradual, tá bom? Ele começa devagarinho, mas você deve permanecer consistente, pedir apoio e entender, mais uma vez, que é uma maratona, né? Para terminar, eu gostaria de convidá-los a orar. Aqui a nossa revista nos lembra para nós orarmos sempre trazendo assim essa maneira, né, de agradecendo a Deus, louvando por tudo aquilo que Ele é e fez em nossa vida, confessando também as nossas faltas, orando, citando a palavra de Deus sempre, tá bom? E fazendo aqui os nossos pedidos pessoais. Lembra você que o motivo de oração de hoje é pela adaptação e por nós aplicarmos os 8 remédios de Deus de saúde na nossa vida e também pelos seus 5 amigos. Você poderia orar comigo nesse momento? Nossa gratidão ao Senhor, Pai, pela mensagem de saúde que o Senhor transmitiu à tua serva, Ellen White, e que por sua vez transmitiu a nós também, Pai. Compreendemos que a tua palavra lá atrás já falava, 3 João, né, falava pra gente, Pai, que estava preocupado também com a saúde do corpo. Tua palavra fala, Senhor Deus, que o Senhor espera que o nosso corpo seja templo do teu Espírito Santo. Tua palavra fala que todas as vezes que nós buscarmos o Senhor, nós encontraremos. Por isso, nesse momento, Pai, nós gostaríamos de buscar o Senhor, agradecendo pelos princípios que o Senhor já colocou, mas também, Pai, lembrando as reformas que precisamos fazer. E talvez também seja momento, Senhor Deus, de nós pedirmos perdão ao Senhor por tantas vezes em que sabíamos dos princípios de saúde, mas não aplicamos eles. Por tantas vezes que até mesmo nos colocamos como adventistas, mas não seguimos os princípios dos adventistas. Gostaria de pedir muito ao Senhor que o Senhor nos habilitasse, Pai, nos capacitasse a entender que são reformas pequenas, mas graduais. É contando com o pouco a pouco que vai sendo somado e no final dá um número diferenciado, dá um número grande. É o pouco a pouco, é como a poeira, Senhor Deus, que se acumula sobre os móveis. E à medida que nós vamos, sem perceber, ela vai se acumulando e de repente tem muita poeira ali. Nos ajude, Pai, pouco a pouco, a crescer nesse caminho. Se existe alguém, Pai, que já está com esse pensamento, que sabe, Pai, que precisa crescer nos princípios dos 8 remédios naturais, dê força a essa pessoa, Senhor, por favor. Se eu estou falando talvez com alguém que já está com a saúde debilitada, ajude essa pessoa a entender que sempre há esperança
sempre há oportunidade de crescermos e sempre tem como a gente correr um pouquinho atrás daquilo que já aconteceu e melhorar para o futuro, Pai. Mas especialmente aos mais jovens, eu gostaria de pedir que o Senhor colocasse na mente deles, Pai, na minha mente também, que nós não somos eternos e que nós precisamos cuidar do nosso corpo na juventude para ter uma boa fase adulta e depois uma boa velhice também. Ao concluir esse tema, nós gostaríamos de pedir ao Senhor que nos ajudasse, Pai, por favor, a implementar os princípios de saúde em nossa vida. Nos ajude, Pai, e nos lembre que pouco a pouco estamos alegrando o Senhor também, porque desobediência à lei de saúde é desobediência à lei do Senhor, Pai. Estamos matando o nosso próprio corpo com isso. Também pedimos ao Senhor que o Senhor olhe, Pai, para os nossos 5 amigos que temos orado e que o Senhor abençoe cada um deles, Pai. Onde quer que eles estejam, que eles conheçam a mensagem do Senhor. Nós agradecemos ao Senhor pelo seu carinho, pelo seu amor e pedimos que o Senhor fique com a gente, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado você que nos acompanhou hoje, tá bom? Foi o nosso segundo tema, nós falamos aqui a respeito dos princípios de saúde. Não perca amanhã Saúde Física com o pastor Micael, que voltará aqui a compartilhar, tá bom? Coloque aí de qual igreja você está nos acompanhando. Acredito que agora você já despertou, já está pronto para o seu dia. Não esqueça de estudar a sua lição, de estudar a palavra de Deus e dedicar um tempinho, especialmente agora, terminando agora, a oração, tá bom? Que Deus abençoe cada um de vocês e um forte abraço. Até amanhã.